1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 20 ao versículo de número 25. Quero nessa noite falar de Samuel. O tema dessa mensagem é fidelidade em tempos de desobediência. É o tema dessa mensagem. Nós temos, por exemplo, Samuel. O 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 ao 25. Amém? Amém. Amém. Podemos ler? Diz assim a palavra: Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu hoje me senti chamado por Deus para ministrar sobre esse homem na Bíblia, que é um homem usado como exemplo de liderança, de sacerdote. O profeta Samuel é uma figura muito importante dentro da Bíblia Sagrada, uma figura proeminente. Ele teve sobre a vida dele uma época em que o Espírito Santo não morava conosco na terra, mas o Espírito Santo visitava a terra e capacitava homens para a missão do reino de Deus. E a forma que Deus visitava homens para poder usá-los, eles eram consagrados e tinham os seus chamados, os seus ministérios. E Samuel, ele teve 3 tipos de unção. Samuel, ele foi profeta, Samuel, ele foi juiz, e Samuel, ele foi sacerdote. Em um tempo difícil, porque nesse tempo em que Samuel, ele vai ser chamado por Deus, no capítulo 1 de 1 Samuel, você vai perceber que o povo do Senhor estava em um transe espiritual, estava em uma decadência espiritual, distante do Senhor, porque a Bíblia diz que dentro da casa do Senhor, que era o santuário, o tabernáculo, não se ouvia mais a voz de Deus e não havia visões manifestas. Deus não se apresentava por sinais. Por quê? Porque se você olhar o contexto histórico de 1 Samuel, quando Deus chama Samuel dentro da casa de Eli, que na época era o sumo sacerdote, a casa de Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia vai mostrar que esses filhos, que também tinham a sua linhagem sacerdotal e tinham suas obrigações dentro do santuário, eles estavam corrompendo o que era santo. A Bíblia diz que eles estavam furtando a oferta, e a Bíblia diz também que eles se deitavam com mulheres à porta do templo e fazendo abominações. E chegou um tempo em que Deus, ele olhando do alto, diz: chega.
E se você conhece a história, não quero me ater, a Bíblia diz que Hófni e Finéias morrem. E Deus permite que o seu povo perca a batalha nesse momento, né, que eles estavam vivendo de guerra. E a arca do Senhor é tomada. E a Bíblia vai dizer que nesse momento que Deus olha para o seu povo distante, sem ouvir a voz, porque a Bíblia diz que o sacerdote, que deveria ser a boca dele, esse sacerdote estava ficando cego, sem intimidade, vendo o pecado dentro de casa ou na casa do Senhor e permitindo que esse pecado fosse instalado. Então a Bíblia diz que Deus vai chamar um jovem chamado Samuel. Esse jovem não é um acaso ou uma escolha que Deus fez porque não havia ninguém. Não, foi um projeto, um plano de Deus para furar um bloqueio que tinha na época de corrupção. Através do choro e das lágrimas de uma mulher chamada Ana, Deus permitiu com que Ana ficasse com a madre cerrada, viesse no íntimo de intimidade com Deus e busca, e através da oração e de um voto que ela fez ao Senhor, a Bíblia diz que Deus concedeu um filho a Ana. E a Bíblia diz que Ana vai entregar esse filho à casa de Deus, entregar o filho no santuário em Siló. Deus vai deixar com que Ana devolvesse o que ele tinha dado, ofertando o seu filho que viesse ser santificado. A Bíblia diz que Ana santificou a Samuel antes mesmo dele nascer. Aqui eu abro uma lacuna e vejo a importância do conhecimento bíblico, da palavra de Deus, que nós temos em ter nossos filhos consagrados. Nós temos que lançar mão daquilo que aparentemente é nosso e entender que o que nós temos não são nossos, mas são de Deus. Aleluia. Isso é consagrar os filhos, o marido, a esposa, o que temos, consagrar a quem? Ao Senhor, porque só Ele protege, só Ele guarda, só Ele santifica. Era para tu dar glória a Deus. Só Ele pode, queridos, guardar o que você tem. Na verdade, o que temos, tudo é permissão de Deus. Então nós temos, querido, um direcionamento de estar consagrando aquilo que Deus nos dá. E nessa noite eu quero dizer para você, querido, chegue em casa e consagre. Quer ver? Eu sempre tive o prazer de consagrar aquilo que as pessoas na igreja recebiam. Compravam um carro novo, eu ia lá, ungia, consagrava. Por quê? Porque a gente sabe que o diabo ele não fica feliz com a nossa vitória. Satanás, nós temos uma oposição, querendo ou não. No mundo espiritual, Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele não se alegra em ver o teu crescimento. Ele não se alegra em ver a construção de Deus na tua vida. Você está pensando que tu está vindo para a casa do Senhor, está recebendo direcionamento de Deus, você está orando, está louvando, está adorando e está agradando ao opositor? Não está. Ele está o tempo todo esperando uma brecha para tirar você do caminho, para atingir tua casa, atingir tua felicidade, atingir tua prosperidade, porque ele quer arrancar de você o que Deus te dá. Mas nós precisamos colocar o que temos na mão daquele que pode proteger. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E quando eu olho para essa mensagem, eu percebo que Deus levanta um homem em uma geração que estava marcada por rejeição, por conta do pecado. Deus levanta alguém dentro de uma geração marcada por rejeição a Ele, né? E ele não vai ser influenciado pelo momento que ele estava inserido. Ele cresce na casa de Eli, os filhos de Eli, eles estão corrompidos, estão desviados, mas exercendo o sacerdócio. Mas a Bíblia diz que todos os dias Samuel crescia deitado olhando para a arca de Deus. Eu já tenho uma mensagem para você: nunca perca o teu foco. Nunca perca os olhos da arca, da presença de Deus. Nunca perca os teus olhos da presença do Senhor. Continue focado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Samuel se destacou por algo que me chama muita atenção e é difícil nos dias de hoje.
Porque o diabo tem influenciado para que a gente erre desse jeito, em todos os sentidos. Você pode perceber que nós vivemos uma geração em que filhos não são fiéis à paz. E vivemos uma geração em que filhos matam pais, está se cumprindo a Bíblia, filhos matam pais, pais matam filhos, é uma abominação na terra. Nós olhamos famílias sendo destruídas por causa dos bens materiais, filhos planejando arrancar a vida do pai pelo que tem, né? Irmãos respirando ameaça contra irmãos por conta de herança na terra. Nós vivemos uma época em que está instalado também a infidelidade. Ser fiel está fora de moda. Você pode ver que estão introduzindo através da televisão, através das novelas, isso há longos anos, através dos programas, que você casar para quê? Casamento é uma instituição falida. É o que eles plantam dentro da televisão. Eles querem destruir o que é o padrão cristão, a família. Eles querem acabar com aquilo que mais alegra o coração de Deus, que é o quê? É a fidelidade familiar, o seio da família, o seio da igreja. E o diabo tem trabalhado para fazer com que a fidelidade não seja mais a bandeira dessa nação. Nós vivemos dentro de uma nação em que a corrupção está instalada desde o tempo do descobrimento do Brasil. Nós sabemos que o Brasil e o brasileiro já tem uma tendência à corrupção. Nossa política, a criação do brasileiro, ela já é tendenciosa a se dar bem em cima de outras pessoas de maneira errada. Não através de quê? De uma fidelidade. E a Bíblia vai mostrar que Samuel se destacou por sua fidelidade. Eu quero aprender com Samuel, queridos. Nessa noite eu quero aprender com Samuel a ser fiel no tempo de crise. Eu quero ser fiel a Deus dentro de uma geração que rejeita a palavra. Eu quero ser fiel a Deus dentro da minha família, onde outros ainda não entendem o propósito do reino. Porque, queridos, nunca foi por momento, mas sim por eternidade. Nós precisamos construir na nossa vida uma caminhada de fidelidade, entendendo que não é para agora, não é pelo hoje, não é porque o que Deus pode me dar ainda em terra, não, querido. Nós estamos aqui porque queremos ser fiéis ao Senhor, porque acreditamos na promessa maior de Deus. E qual é? O céu. Amém. A salvação eterna, irmão. Nunca foi por bênção na terra. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele vai me dar aqui hoje. Se Ele não me der aqui, glória a Deus. Se Ele me der, bendito seja o nome dEle. Mas se Ele não quiser me dar, me enriquecer, Ele me der pelo menos o pão de cada dia, e o suor do meu trabalho vai ser devido àquilo que eu trabalhar para receber, irmão, mas de forma justa. Aleluia. Deus não abençoa o injusto, Deus abençoa quem é justo. E eu não sei se você já ouviu esse ditado: dinheiro de roubo, dinheiro maldito não multiplica. Você pode perceber a casa de um fiel. Às vezes você olha, é até dá nó na nossa cabeça, queridos. A gente que viveu muito tempo entrando dentro de comunidades para evangelizar, e às vezes você vê uma irmãzinha que só vive feliz e vai ao culto, simplesinha, sem carro, sem bicicleta, e vai para o culto, não falta escola bíblica, participante, e louvando e adorando. E às vezes você vai visitar aquela casa, querido, e você se depara com uma realidade que não é a mesma realidade de muitas pessoas. Aquela casa é uma casazinha simples, a casa com poucos móveis, mas tudo limpinho. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus é limpo. Diga glória a Deus, irmão. Você entra na casa de alguém que é pobre, e a casa desse alguém tem equilíbrio espiritual, tem alegria de Deus. E aí você olha dentro dessa casa, já cansei de entrar e sair dali regozijando, que às vezes a gente reclama que a gente está faltando alguma coisa em casa, que não tem um carro novo, que o carro está velho, e que a gente não tem a roupa que está querendo na moda, e tem gente lá com tão pouco, mas com tão cheio da presença, irmão, tão abençoado por Deus, ganha tão pouco e o dinheiro multiplica. Amém. Você olha para pessoas que vivem de pouco dinheiro,
mas não falta nada na casa dessa pessoa. E detalhe, não é um filho só não. São vários filhos na casa de alguém que ganha muito pouco, come, bebe, se alegra, porque tem aqui a presença de Deus, irmão. Então a proposta de Deus aqui nessa noite, dentro dessa introdução, irmãos, diga para alguém, é ser fiel. Diga para alguém, ser fiel. Diga, no meio de um caos que a terra vive, digo, seja fiel. Quem pode levantar a mão para adorar o nome do Senhor? A vida de Samuel foi um farol com integridade. Samuel foi luz no meio das trevas. Samuel foi uma coluna do reino no meio de um povo que estava totalmente corrompido. Mesmo diante de tantas rejeições, mudanças e rebeldias desse povo, Samuel decidiu, diga, ser fiel. Ser fiel é decisão. É decisão. Não é influência. Não é influência. Você decide ser fiel. Alguém está entendendo isso? Ser fiel. É você que decide, querido. Samuel cresceu dentro de uma casa onde o sacerdote não estava corrompido e os filhos prostituídos. Ele tinha tudo para ser prostituto. Ele tinha tudo para ser roubar as ofertas também, participar daquele furto dos sacrifícios de Deus, mas ele preferiu olhar para a arca. Então eu aprendo, querido, que quem tem a presença de Deus também decide ser fiel. Eu decido aquilo que Deus tem para a minha vida. Ou eu vou querer ser fiel, ou eu vou querer ser como outros. Mas só que Deus não chamou uma igreja para ser parecida com o mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus chamou, olha para alguém, catuca esse dedo de profeta e diga, Deus te chamou para ser diferente. Deus não te chamou para você ter a roupa do mundo. Deus não te chamou para falar como o mundo. Deus não te chamou para cantar como o mundo. Deus não te chamou para andar como o mundo. Quem está entendendo, abre a boca para dar glória. Deus te chamou para ser fiel. Cadê os fiéis do Senhor? Levante a mão em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Hoje mais do que nunca, queridos, Deus procura homens e mulheres fiéis como Samuel. Amém. Verdade. Deus procura. Sabe por que eu aprendo? Que pastor, Deus levanta. Profeta, Deus chama. Sacerdote, Deus prepara. Agora, fiel adorador, Deus procura. Você está entendendo isso? Porque adorador é só fiel. Porque o adorador, ele não adora da boca para fora. O adorador, ele adora com o seu coração. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cantor tem muitos, adorador tem poucos. E Samuel foi um adorador na sua fidelidade. É verdade. Nós precisamos todos os dias decidir ser fiel. Sabe o que é isso? A nossa carne tendencia a errar e nós decidimos não errar. Nós decidimos, irmão, e não vem com esse negócio, eu fui fraco. Fraco todo mundo é. E aí que se manifesta a força do Senhor. Aleluia. Nós precisamos vencer todos os dias, através do quê? De uma vida consagrada. Fidelidade começa com uma vida consagrada a Deus. Aleluia. Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente podia estar na festa do rock and roll ali. A gente podia estar em tanto lugar agora, pastor. A gente podia estar em outros lugares. De manhã eu podia estar em outro lugar, curtindo com a minha família, mas o meu coração decidiu estar no altar. Amém. Aleluia. Sabe por quê? Diga para alguém, porque o tempo passa rápido. Diga para alguém. Olha para mim, decida ser fiel a Deus, irmão. Sabe por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Hoje você está aqui. Amanhã você não sabe onde você vai estar. É verdade. Você está entendendo? Eu não estou pregando morte, eu estou pregando vida eterna. Aleluia. Decida ter a certeza da salvação. Porque é a maior bênção de Deus para a vida do homem. O que adianta nós estarmos aqui quinta, domingo de manhã, domingo à noite, se nós decidimos o tempo todo não ser fiel? Perdemos o nosso tempo. E queridos, nós temos que ganhar esse tempo. Aleluia. E ganhar esse tempo é decidir ser fiel a Ele. Deixar que a obra dele seja feita na nossa vida. Aleluia. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Só que a decisão não é dele. Aleluia. A decisão é nossa. Amém. Há um desejo de Deus de salvar todo mundo na terra, irmão. Glória a Deus. Todos na terra. Aleluia. Deus quer salvar os macumbeiros, Deus quer salvar os budistas, Deus quer salvar É verdade, os islamistas, Deus quer salvar todo mundo, irmão. Agora a decisão é do homem. Quem decide é o homem.
né? Nós que aceitamos o Senhor, não, Deus já nos aceitou, Ele só está esperando a nossa decisão. Então nessa noite, querido, eu convoco você a buscar consagração ao Senhor para ser fiel. Aleluia. Porque não se vence em Deus se você não buscar santidade. Se você olhar em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, tu vai ver Samuel sendo entregue a Deus para ser consagrado. A sua mãe entrega a ele para ele ser o quê? Um nazireu. Você sabia que Samuel foi um nazireu? 2 homens nazireus na Bíblia, Samuel e Sansão. Porque antes de nascer foi consagrado ao Senhor ao nazirado. Nazirado, sabe o que era? Era já santificado antes de nascer. Esse aqui é separado. Ele não podia passar navalha, Sansão não podia passar navalha na cabeça, não raspava a cabeça, né? Não podia beber vinho forte. Isso era o nazireu. E nem casar com mulheres que não eram da mesma linhagem. Na época tinha uma certa direcionamento de Deus para o nazireu. E nós também temos parecido também. Nós temos o nosso nazireu. O que é o nosso nazirado? Nosso nazirado é buscar estar limpo no meio da corrupção. É não beber vinho forte. O que é vinho forte? É a alegria mentirosa lá do mundo. Verdade. É o que você falou, ficar se alimentando, bebendo da fonte da televisão. Eu particularmente não prego nada contra a televisão. Quem quiser assistir, que assista. Mas eu perdi a vontade há muitos anos. E olha que eu era todo errado. Mas eu acho que Deus arrancou isso de mim. O máximo que eu vejo é um filmezinho às vezes. Mas às vezes eu vou assistir um jornal nacional para ver o que está acontecendo. Mas é tanta desgraça, irmão. É só roubo. Vai no Tino Júnior. Todo dia é um tiroteio no Rio de Janeiro. Vai para São Paulo, é o PCC todo dia também com o tráfico de droga. Você não vê nada que presta, irmão. No jornal, se novela, então não vejo de jeito nenhum, irmão. Eu não vejo há muitos anos. Novela, quando você vai ver, é uma faculdade de que não presta. Só ensina o que não presta, irmão. E cada vez pior, tá? Porque antigamente tinha censura. Agora não tem mais censura. Agora o nosso filho, se bobear, está do lado da televisão assistindo uma novela das 6, se ela existe isso ainda, assiste uma novela cedo e está 2 homens beijando na boca, 2 mulheres beijando na boca, incentivando que essa geração se corromper. Mas nós somos os Samuéis dessa geração, diga glória a Deus. Nós temos que pregar o que é santo no meio da infidelidade, diga glória a Deus, irmão. O posicionamento não é deles lá, não cobrem dele aquilo que eles não têm. Nós temos que cobrar o que a gente tem, a presença de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Olha para alguém e diga assim: quem tem que se posicionar é você. Diga para alguém. Quem tem que se posicionar é você que tem que ser diferente, irmão. Olha para mim, e isso não é você virar inimigo de ninguém lá fora, não. Eu tenho vários amigos todo corrompidos. Eu tenho amigo que fuma maconha, que cheira pó. Eu tenho amigo que ainda está no crime. Tenho amigo preso. Tenho amigo do espiritismo. Um é filho de uma mulher que é a mais braba do espiritismo dessa região para cá. Hoje mora em Campos. É um amigo meu, e eu fui criado dentro da casa dele, entendeu? E ela chama ela de tia, mas eu sei que ela serve, e não é poucos. E ela hoje fica, tem um tempo que eu não a vejo, que ela se mudou para longe, mas todas as vezes que eu via, eu sabia dividir o que estava acontecendo. Não ela como pessoa e o que estava nela. O que estava nela eu já ia intercedendo em mente, falando: Senhor, amarra tudo que está nela. Porque a minha guerra é o que está sobre a vida dela. Agora ela não, ela tem que ver a diferença em mim. Sim. Ela me conheceu doido com o filho dela, fumando maconha, fazendo besteira. E de repente ela viu o quê? Um testemunho de transformação. Aleluia. E depois de transformado, de terno e gravata, eu encontrava com ela e ela ficava, ela de aqueles negócios brancos, cheio de coisa, e pendurada, e achava que eu não ia falar com ela. Do mesmo jeito que eu tratava. Fala: tia, como é que a senhora está? Ia na direção dela, eu já pastor. Abraçava, beijava, era toda dura, toda constrangida, porque como é que pode tu, pastor, é igual aquela mulher samaritana, fala comigo, babaluxá, porque a guerra não é com ela, querido. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus, irmão. Eu preciso ser fiel a Deus no meio da corrupção, e eu preciso ser diferente deles. Diga glória a Deus. Não espere deles apoio, queridos. E você não pode ficar com ódio por isso. Não é porque o teu vizinho te odeia, porque você ouve um louvor, que você vai odiar ele por causa da posição dele. Não. Não espere deles.
O posicionamento em Deus. Você que tem que ser posicionado. Eles te odeiam e você ama quem te odeia. Diga glória a Deus, irmão. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão. Glória a Deus. Então repita comigo: a fidelidade precisa permanecer, mesmo diante de toda a rejeição. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. O povo rejeitou Samuel como juiz e pediram um rei. E mesmo assim, Samuel ferido não parou de fazer a obra. Se prepara, pastora, para provar do que eu já provei um pouco. Você entenda que tudo que a gente faz aqui não é para aplausos de ninguém, nem reconhecimento. Nunca vai ter. Nunca será. Você pode ser o melhor que for aqui. Você pode pagar o teu preço por todo mundo aqui. Entenda que toda obra que você realiza não é para ninguém aqui na terra. Ninguém pode reconhecer, ninguém pode te aceitar, podem te rejeitar, te trair, te bater, te cuspir. Jesus sofreu muito mais e morrendo por nós. Aleluia. Então a gente faz a obra aqui pelo um galardão que só os crentes fiéis esperam. Glória a Deus. Toda obra aqui tem sido anotada no livro da vida. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Você está pensando, pastor, aqui arrumar som, limpar a bateriazinha e fazer tudo bonitinho e esperar o povo chegar e fazer uma mesa dessa de café, esperando poucas pessoas chegarem, porque o povo, mesmo botando o melhor do rei, o povo ainda rejeita, que é o que está lá fora. Mas Deus está vendo, porque uma alma para Deus é precioso. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Verdade, Senhor. O resultado do reino é muito grande, irmão. Aleluia. Tudo que a gente faz aqui, não espere, pastor, é reconhecimento de ninguém. Espere de Deus. Aleluia. Agrade o coração do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não se limite, não se desanime, porque Samuel não desanimou. Samuel foi rejeitado. Samuel foi rejeitado pelo povo que ele era sacerdote. Entenda isso. Ele provou da rejeição, mas ele não se corrompeu, não deixou de ser fiel. A proposta de Deus é essa, é olhar para os passos de Jesus. Aleluia. E o ápice maior é a cruz do Calvário. Amém. Jesus sendo chicoteado com uma cruz que não era dele, era nossa, indo sem murmurar. E no final está lá para morrer, crucificado, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. É verdade. Clamando o céu pela nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para isso, irmão, para a obra de Cristo feita na cruz, me dá vontade de amar Ele mais ainda. Sabe por quê, irmão? Enquanto todos desejavam a minha morte, enquanto eu estava no mundo, Deus do alto enviou o seu filho para morrer pela minha, que não valia nada. Deus, e não abriu da minha mão nem da tua. Você está entendendo isso, irmão? Aleluia. Deus está projetando o reino sobre a tua vida. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. E há uma expectativa muito grande do reino, que você gere frutos. Aleluia. Que essa igreja gere frutos. Glória a Deus. Que o ministério cresça. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Com almas, com vida. Uma igreja, um corpo vivo. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Nós estamos aqui glorificando porque queremos ser fiéis. Aleluia. Cadê os fiéis do Senhor? Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E a fidelidade é continuar intercedendo por um povo que rejeita. Isso é fidelidade. Tem alguém nos apontando e você está indo para o joelho orar por ele, quem está te apontando. É verdade. Está entendendo? Isso é fidelidade a Deus. Tem alguém te rejeitando, isso não é pastora nada. E você, Senhor, tenha misericórdia dela, converta ela. Verdade. A gente entendeu o plano de Deus, aleluia. Porque eles só vão ser transformados vendo a transformação nossa. É difícil? É. Porque somos carne e osso. Essa pregação ela corta em mim primeiro. E ela tem que cortar em todos. Porque a gente, isso é prática, diga prática. Evangelho é praticidade. Todo dia você tem que praticar. Aleluia. Você está entendendo? Você vive o Evangelho. O Evangelho é um passo de cada vez. Ninguém é transformado da noite para o dia. Eu ainda tenho muita coisa para ser transformado. E eu preciso entender aonde é que eu preciso ser transformado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga continuar. Continuar. Sendo fiel
sendo fiel e intercedendo intercedendo por quem te machuca. por quem te machuca. Olha para alguém e diga assim: está preparado? Está preparado? Alguém que vai te ofender? Preparado. Alguém que vai te agredir? Preparado. E você orar? Alguém que não quer você perto? E você orar por essa pessoa? Alguém que te rejeita, que te machuca, te magoa? Ei, olha para mim. Existem pessoas que estão na casa do Senhor e ainda não foram tratadas nesse sentido. A gente conhece casos de pastores. Eu já tive caso de um pastor que estava perto de morrer. E eu conversando com ele, eu não entendi porque que Deus mandou ir lá orar ele na casa dele. Ele estava muito doente. E eu conversando com ele, tocamos num assunto sobre família. E quando o assunto foi paternidade, falei de pai, na mesma hora ele trancou o coração. O pai já era morto e ele não conseguia perdoar o pai. E Deus me usou para ministrar sobre a vida dele, arrependimento, liberar o perdão. Porque eu falei: pastor, você ganhou tanta alma. E era uma bênção ele. Ganhou a alma a vida inteira e ele ia perder a dele. Agora, o que adianta você ganhar 1 milhão de almas e a sua for para o inferno? E ele ia para o inferno porque ele não conseguia liberar dentro dele o perdão verdadeiro pelo pai que já era morto. E Deus naquele dia me levou ali para poder ministrar. E o Espírito Santo convenceu ele do pecado dele. Que foi uma coisa em off. Tem coisas que às vezes Deus vai te confrontar no particular, sabe por quê? Para não fazer que outras pessoas saibam. Deus não quer te envergonhar. Olha para alguém e diga assim: Deus não quer te envergonhar. Deus não quer te envergonhar. Deus quer te tratar. Deus não quer botar você à mostra com o seu pecado, não, meu irmão. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado. É verdade. Ele já pagou o preço. Você está entendendo? Só que ele sempre vai nos confrontar. E como é que ele nos confronta? Botando a gente para público para ser envergonhado? Não. É com a palavra, irmão. Glória a Deus. A palavra nos confronta. Aleluia. A palavra é para isso. Só que estão fazendo até o que com a palavra de Deus hoje? Estão escolhendo coaches do que profeta. Escolhendo pessoas que ficam aqui massageando o ego do que falar a verdade. Vamos pular essa parte da Bíblia? Vamos falar que Deus abre porta. Vamos cortar que Deus fecha. Vamos falar que Deus tem chave, mas não vamos falar que Deus tem vara. Então estão tirando as partes, pastora, da Bíblia de exortação. E estão usando a palavra para poder confortar e não confrontar. Aí a gente está vendo o quê? Um povo dentro da igreja doente, enfermo, um povo anêmico espiritualmente, um povo que não tem presença, um povo que não está preparado. No primeiro vento que vai embora. Na primeira exortação, pula da igreja e vira pulando igual um macaco gordo, de um galho para o outro. Não para dentro de igreja. Por quê, queridos? Porque não tem fidelidade. Seja fiel ao seu ministério, diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Seja fiel ao seu pastor, diga glória a Deus. E olha para mim, o seu pastor está sujeito a errar também. É verdade. E aí, você vai ser fiel ao teu pastor e a Deus no momento que ele precisar de você em oração? Porque o que a gente vê é uma igreja despreparada. Quantos pastores ajudaram 1 milhão de pessoas e por um momento como ser humano erram? E sabe o que a igreja faz? Junta todo mundo e expulsa esse pastor do convívio. É o maior erro da igreja. Porque o pastor é ovelha também. O pastor tem que aceitar o tratamento, mas sabe o que a igreja tem que fazer? Esse pastor cuidou de mim quando eu estava doente. Vamos pegar ele: pastor, o senhor precisa ficar aqui, ser tratado. O senhor, a partir de hoje, senta para ouvir. Vamos cuidar do Senhor. O pastor desviou, caiu. Ele tem que ser abraçado, irmão. Deveria ter uma igreja só para pastores caídos. Eu já pensei em fazer um seminário, um retiro, um sítio só para pastor com problema, irmão. Vocês não têm noção de quantos pastores na terra precisam de apoio e não têm coragem de conversar. Não tem coragem de se abrir. Sabe por quê? Porque toda vez que se abre, é um dedo apontando para o defeito dele, para o erro dele. E aí o pastor fica a vida inteira sem ser curado e sem ser tratado, fingindo que está na santidade, e às vezes não está. E ele precisa de um tratamento, mas não pode se abrir. Pastor é ser humano, irmão.
Deus não chamou anjo para ser pastor, não. Deus chamou foi homem de carne e osso Verdade. para pastorear, irmão. Nós estamos sujeitos às nossas compaixões e lutamos todo dia contra a nossa carne. Gálatas 5 diz que a carne, ela milita contra o espírito. E nós temos que todo dia buscar da presença, ser cheio como Samuel, rejeitar a proposta do povo que está rejeitando Deus e continuar na fidelidade no meio da rejeição. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Eu termino. Diga, a fidelidade termina. A fidelidade termina Com honra e testemunho. e testemunho. A fidelidade, ela é um pacote, diga um pacote. Não existe fiel que não sabe honrar e nem que carrega testemunho. O fiel carrega a honra e testemunho. Glória a Deus. Alguém está entendendo isso? Aleluia. Samuel honrou o Deus dele até o final. Glória E deu a Deus. testemunho. E escute, volta a dizer, fidelidade Fidelidade. não é herança familiar, é decisão. Ah, meu pai era maconheiro, foi matador, foi isso, foi aquilo. Aí eu também sou. Decisão. Ah, porque na minha família todo mundo foi alcoólatra. Quebra essa maldição, não aceita. Em nome de Jesus. Quebra. Deus te deu conhecimento para isso, a palavra para isso. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Glória a Deus. Eu Deus. já contei aqui na minha casa, tinha uma maldição de câncer, todo mundo morrendo de câncer. Eu parei em mim. Falei, aqui não. Em nome de Eu Jesus. falei, eu tomo Glória posse a do que o Deus. Senhor fez na cruz do Calvário. Acabou, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu rejeito. Você precisa rejeitar palavras de maldição na tua vida, de heranças malditas na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim, a decisão é sua. Amém. Ou você vai ser fiel, ou você vai ser como o povo. A decisão é nossa. Samuel decidiu ser fiel. E olha, Em nome de Jesus. teve filhos, Joel e Abias. E os dois erraram como os filhos de Eli. Corromperam-se também. E não foi exemplo de Samuel, porque o exemplo de Samuel era testemunho de fiel. Mas os filhos eram sacerdotes e decidiram errar. Como juízes, roubaram o lucro também do povo. Também erraram contra Deus. Então eu entendo que não é questão de herança, é questão de decisão. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim como às vezes um pai ele é alguém que tem uma postura de fidelidade e o filho decide errar. É questão de decisão. Então a decisão está na mão da igreja, está nas nossas mãos. Nós decidimos ser fiéis ou defraudar aquilo que Deus nos confiou. Amém. Amém ou não amém? Amém. Então nessa noite, querido, da palavra que eu quero liberar para você, querido, decida ser fiel no meio de toda essa rejeição. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Seja Aleluia. fiel, diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque a fidelidade Aleluia. que você vai ter diante de Deus vai deixar um legado. Amém, Deus. Glória A a sua Deus. fidelidade, querido, Eu creio, fala Senhor. mais do que as palavras que você libera, as pregações que você É tem. verdade. É a fidelidade. A minha maior preocupação é deixar um legado para os meus filhos. Oh, Deus. A minha preocupação é mais do que somente ir para o céu, mas é deixar o caminho do céu preparado para eles. Glória a Deus. Para eles olharem para mim e ver que eu lutei contra o meu eu. Eu lutei contra as propostas do mundo e eu decidi. Não me viram bebendo, não me viram cheirando, não me viram fumando. Ouviram o que um dia eu fiz, mas me viram buscando o caminho do Senhor. Glória a Eu estou Deus. ensinando para eles o caminho Aleluia. certo. Diga glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Quem pode aplaudir o nome do Senhor, irmão? Que ao final da nossa vida, querido, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate. Guardamos a nossa fé. Amém, queridos? Amém. Nós Glória a possamos ir Deus. até o final, combatendo esse bom combate, sendo fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Porque Samuel foi fiel desde jovem até a velhice. Eu não sei até quando você errou, mas nessa noite a decisão de acertar. Deus nos dá todo dia a chance de tomar a decisão. Todo dia. Eu poderia estar desistindo de tudo. Eu tive várias situações que eu poderia desanimar e desistir da proposta do reino. Falar, não me quiseram, me rejeitaram, depois de tudo que eu fiz. Mas quando você vê alguém falando isso é porque
a ferida que está dentro dele fez com que ele perdesse o caminho. Irmão, eu não vim para agradar ninguém. Eu vim para agradar a Deus, irmão. Aleluia. Amém, Glória a aleluia. Eu Deus. não tenho que agradar A, B ou C. Se A, B ou C não gosta de mim, paciência. Eu vou orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Mas eu tenho que agradar a Ele. Glória a Amém, Deus. Deus. Glória E a aquele Deus. que agrada a Ele nem sempre agrada a outras pessoas, tá? É verdade, Deus. Às vezes ser profeta, ser fiel, faz com que outras pessoas te olhem como inimigo. Te rejeitem a tua postura. Vai te chamar de soberbo, vai te chamar disso, daquilo, de nojento, de altivo, só porque você decidiu ser fiel. Porque eles não são fiéis e vão olhar para você e vão criticar. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, queridos? Eu passo para a pastora. Eu queria nessa noite falar algo da parte do Senhor. A pregação foi ministrada, mas a pregação, ela é por arrependimento. Não é aceitar Jesus, mas é decidir em Cristo que Ele nos aceite, mesmo com nossos erros. E nessa noite eu sei que existem pessoas que já estão aqui na casa do Senhor, caminhando, servindo, e esse servir é buscar todo dia ser fiel, lutar contra o erro. Mas eu queria fazer a pergunta se nessa noite há alguém aqui que queira daí, onde estiver, se decidir em levantar as mãos para o céu e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sim, Deus, eu preciso. Se você precisa, levante a sua mão que eu quero orar. Não, Jesus. Se você veio hoje para se decidir ao Senhor, querido, levante a sua mão que nós vamos orar, porque existe um confronto. O mundo querendo te tragar, o diabo querendo acabar com a tua família, com É a tua verdade, vida. Deus. Mas existe a proposta de Deus no altar Sim. para reparar a sua família, Em nome de Jesus. reparar a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, nessa noite. Sim, meu Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus. Por pelos louvores que foram aqui entoados, ó Deus, a Ti. Pai, continua nos ensinando, Senhor, a ser fiel, Pai. Precisamos muito da Tua ajuda, Senhor. Precisamos muito, Senhor, ó Deus, dos Teus ensinamentos, do Teu discernimento, da Tua proteção. Pai, continua operando dentro dessa casa, Pai, dentro dessa família, desse lar. Aleluia. Eu creio num mover muito grande, Pai. Eu creio em algo que o Senhor tem preparado que nem nossos olhos viram, Senhor. Algo que está estabelecido sobre esse ministério, Pai. O Senhor continua trabalhando, operando, ó Deus, tratando de vidas e que nós nunca venhamos perder, Senhor. Ó Deus, Senhor, essa essência, Pai, de amar o próximo, de estender a mão para o caído, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por esse culto. Seja, Senhor, esse culto a Ti, Pai. Todo, Senhor, louvor e todo o que foi feito para agradar o Senhor, Pai. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir.